segmento que está mudando a maneira de fazer stake no mercado de criptomoedas, que está forçando as aplicações a trazer inovações a todo momento. Hoje a gente vai falar sobre o segmento de LSDFi. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o segmento no mercado cripto que está ganhando muita notoriedade, que é o segmento de LSD. E não é aquela paradinha que você toma aos finais de semana nas suas festinhas, mas é um segmento que está trazendo muita inovação e muitos projetos promissores aí para o mercado cripto. Então hoje vocês vão entender um pouco mais aí sobre a parte de LSDFi e LSD Tokens. Então antes de mais nada, já vamos deixando o like aí, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo insalubre que a gente traz aqui. E também lembrando, às 10h30 da manhã, de segunda a sexta, estamos trazendo live aí diária com atualizações do mercado cripto. Então te espero aí no Crypto Coffee. Então, sem enrolação, galera, a gente vai para aquela apresentação de slide que vocês tanto gostam aqui do Gustavo do Insalubres. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre esse segmento aí que está crescendo muito no mercado cripto, que é o segmento de LSDFi. Porém, inicialmente, a gente precisa entender algumas concepções um pouco antes para depois começar a avançar um pouquinho sobre esse assunto. Vocês vão ver aí que realmente são atualizações muito importantes para a maneira aí que a gente entende algumas movimentações no mercado cripto, como a que citei no começo do vídeo, que é o stake. Então, realmente, essa inovação tá vindo à tona aqui na parte de LSD. Mas aí eu tô falando, né? Mas o que é LSD? Eu sei que você tá pensando que é aquela paradinha ali que te deixa ver coisinhas alucinantes, mas não, a gente está falando de Liquid Stake derivativos. Então são derivativos aí de Liquid Stake, como vocês vão entender um pouquinho mais. Mas primeiro, né, a gente tem que entender o que é o stake. Galera, o stake é o processo que a gente utiliza aí para validação no consenso do mecanismo da blockchain, mas realmente se a gente entrar tanto em quesitos técnicos, não vai ficar tão simples para vocês entender. Então, basicamente, o processo de stake é o processo que você pega suas criptomoedas e coloca e trava ela na rede em troca de uma recompensa. Então você coloca ela lá, deixa num determinado período, muitos protocolos têm um período mínimo, você tem que colocar, mas tem que deixar 3 dias. Alguns você pode colocar e tirar no mesmo momento, às vezes até mesmo para algum teste. Então tem diversos protocolos, mas o processo de você ir colocar suas criptomoedas para receber um rendimento, no caso, esse é o processo de stake. E sei também que muitos confundem com o farm, que é aquele famoso de montar LP como a gente faz na Uniswap, por exemplo. Porém, a gente está participando do fornecimento de liquidez nesse caso. Então, muitas das vezes a gente vai precisar de um par de moedas, como Ethereum e dólar, para fornecer liquidez para esse par. O processo de stake, muitas das vezes a gente está participando de um processo de governança ou até mesmo do mecanismo de validação, como é o Ethereum que muita gente conhece. Então, para a rede ser segura, para se manter a rede segura e para validar as transações, a gente precisa travar uma quantidade de Ethereums lá para contribuir com a rede. É claro que esse processo tem os quesitos técnicos e a gente já vai entrar um pouquinho nisso. Mas basicamente, só para resumir, o stake é a parte que a gente trava as moedas e recebe o rendimento. E vocês veem que com essa palavra travar, a gente já se depara aí com uma limitação. Então, a gente não fica líquido, porque a gente está travando as nossas moedas, então a gente tem aquele capital, mas ele está lá, está travado, a gente não consegue utilizar ele para participar de um DeFi, por exemplo. Então, a gente faz o stake, recebe a recompensa, porém a gente permanece ilíquido, sem liquidez nenhuma. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, porque realmente, galera, muitas das criptomoedas que conhecemos, até mesmo a segunda maior criptomoeda, que é o Ethereum, é desse mecanismo de Proof of Stake. Então a gente tem que colocar as moedas em stake para participar do mecanismo de validação e receber um rendimento em cima disso. E não só o Ethereum, diversas criptomoedas têm esse mecanismo de consenso, que é um dos mecanismos aí mais efetivos e também aí promissores no processo de segurança da rede, tá bom? Não quer dizer que o Bitcoin não seja seguro ou até mesmo que esses mecanismos sejam menos seguros que o do Bitcoin. São mecanismos diferentes de consenso. No caso do Bitcoin é o Proof of Work, onde utiliza poder computacional. E a gente já tem vídeo no canal, mas vamos continuar aqui na explicação sobre o Proof of Stake. Então, no caso aqui do stake, a gente vê que diversas redes passam por esse processo. Então, Ethereum, Solana, Cardano, BNB Chain, Avalanche. E o que é interessante é que se a gente for comparar a quantidade de moedas que a gente tem em circulação aí rodando e comparar a quantidade que está travado na rede de validação, a gente tem que entender que quanto mais moedas travadas, melhor. Porque, querendo ou não, são menos moedas líquidas em oferta no mercado.
Então é bem interessante isso daí também. Hoje o Ethereum conta aí com quase 20%, aqui dá uma diferencinha de site para site, quase 20% aí de todas as moedas que tem em circulação do Ethereum estão travadas nesse mecanismo de validação para receber aí um rendimento que no caso é de 5% ao ano hoje. Solaninha também tem esse processo e ela tem quase 70%. Então isso daqui é só para vocês verem que diversas criptomoedas têm esse mecanismo de consenso e tem esse processo de fazer stake, ou seja, colocar as moedas, travar e receber rendimento. Então sim, esse é um simples processo aí que a gente utiliza para rentabilizar nossas criptomoedas, porém participar de um mecanismo de consenso tem uma certa responsabilidade que a gente vai ver rapidinho por aqui. Então eu peguei de exemplo a Ethereum, Cardano, Avalanche, Near, Polkadot e Solana, que são algumas criptomoedas que a gente precisa fazer o stake para participar desse mecanismo de validação. Porém, não é só ter as criptomoedas. Você tem uma responsabilidade muitas vezes presencial, que é ter internet 24 horas e um computador aí para estar rodando um termo técnico que a gente utiliza, que é um node, que é como se fosse um programa ali de validação. E esse programa que te coloca na rede ali e você entra na cadeia ali de validadores, tá? Então, no caso, você tem um requisito mínimo, no caso ali, para entrar com os computadores. Então, aqui eu não vou entrar no processo técnico, você precisa de tanto CPU, precisa de tanto de memória. Não, eu estou mostrando para vocês que de fato a gente precisa de um requisito mínimo, não só computacional, mas também de internet. Então isso tem uma responsabilidade, porque se amanhã ou depois você está validando, participando desse processo de validação e acaba energia na sua casa, cara, você vai sofrer um slashing, que é uma penalidade aí por faltar, no caso, no mecanismo de consenso. Então, muitas das vezes, você perde criptomoedas por isso. Então, tudo isso já mostra pra gente que, beleza, é um meio ali da gente estar rentabilizando nossas criptomoedas, porém, é um meio um pouco limitado devido aí à responsabilidade que a gente tem de participar desse mecanismo de consenso. Então aí chegamos à parte do stake líquido, não é a parte do LSDFi, agora a gente está na parte do stake líquido. Então a gente entendeu que o processo de stake, a gente trava as moedas para receber um rendimento, muito desses processos ali tem uma certa responsabilidade, então talvez não seria tão interessante em todas as criptomoedas a gente participar desse mecanismo de consenso, porém, para a gente responder essa pergunta, o que é stake líquido, a gente tem que entender o que é o stake ilíquido. Então a gente entendeu no caso. Então eu coloco minhas criptomoedas, travo lá, fico sem elas na mão, sem liquidez nenhuma, para receber um rendimentinho. Então no caso, agora a gente vai partir para um stake líquido, entender essa analogia. Então no caso, tem o processo de stake que eu falei para você. Eu, mero usuário, vou lá, deposito meu Ethereum, vou colocar um Ethereum aqui, ó, ficou bonito aí o símbolo do Ethereum. Eu, Gu, ó, eu vou colocar o Gu, deposito meu Ethereum aqui, tá? Beleza, a gente já entendeu que esse processo eu vou lá, deposito, recebo o rendimento, porém aí eu tenho aquela responsabilidade, né, na hora de fazer o depósito, que é o meio ali, que é o meu operacional, beleza? Então tudo certo, entendemos essa parte aí, tudo show de bola. Porém, né, galera, a gente tá falando agora de stake líquido, isso mesmo, família. Então beleza, nesse processo de stake líquido, eu vou, deposito minhas criptomoedas daqui, no caso que eu coloquei o Ethereum. Porém, tem um cara aqui, né, que está fazendo esse processo de responsabilidade computacional. Então, eu vou e coloco na responsabilidade desse camarada aqui. Vamos utilizar de exemplo a mais conhecida sim, por mais que ainda não chegou na parte dela, a gente vai utilizar a mais conhecida, que é a Lido Finance. Então, eu vou colocar aqui, ó, LDO. Ela que vai fazer esse serviço para mim. Então eu vou, coloco o meu Ethereum na LDO e a LDO que faz esse processo aí de validação. E no caso, eu só conto com as recompensas. Então eu só conto com as minhas recompensas. Então eu já tirei aí um cara que era muito importante, que no caso é essa responsabilidade, né? Que seria aquele poder computacional, internet, a Lido já tá fazendo tudo isso para mim. E além disso, né, da gente ter um intermédio desse processo de validação, a gente tem a questão aí de ficar líquido, ou seja, receber um ativo sintético. No caso da Lido, muitos já conhecem como o Ethereum sintético, mas só para resumir aqui. Então imagina, eu todo naquele processo, quero colocar minha criptomoeda para receber uma rentabilidadezinha. Então eu vou, travo ela. Imagina nessa possibilidade, no momento que eu travei, eu recebo uma quantidade igual, só que de ativos sintéticos. Então eu vou lá, coloquei meu real, por exemplo, e recebo um leal. Vamos lá. E esse leal, ele tem uma certa usabilidade. Eu consigo utilizar ele para rentabilizar em outras aplicações. Então basicamente é isso. É essa diferença de stake líquido para stake não líquido.
a gente fica líquido. Então, literalmente, eu coloco o ativo lá para receber rendimento e ainda recebo um ativo que eu tenho uma certa usabilidade para tentar rentabilizar também, beleza? Então, esse é o processo da Lido Finance. Eu não vou entrar tanto em quesito técnico, porque a gente tem um vídeo explicando somente sobre isso, mas é só para entender. A Lido tem o seu famoso STATH, que é um ativo sintético do Ethereum, no caso, beleza? Então, eu coloco no Ethereum, recebo esse ativo sintético, a Lido Finance está participando lá do processo de validação, eu vou receber as recompensas da Lido Finance por ter esse ativo sintético, mas esse ativo sintético ele dá a possibilidade de eu manusear, utilizar em outras aplicações. E eu falei de Lido, mas é só para vocês entenderem, galera, que também a Lido Finance ela já não conta somente com Ethereum, temos a Polygon e também Solana lá, então participar do mecanismo aí de consenso não exige aquele poder computacional, então por que não ter uma empresa que faz isso pra gente e a gente só conta com rendimento? Então a Lido tá atuando nessa parte, não só na rede Ethereum, mas também na Polygon e na Solana, trazendo esses rendimentos aí para nós, meros usuários mortais. Mas lembrando, a Lido só foi um exemplo, galera, porque a Lido foi a que ganhou o maior destaque nesse segmento de stake líquido. Então a gente não chegou na parte de LSDFi ainda, a gente está chegando ainda só na parte dos derivativos dos stake. Então olha que interessante, sempre quando a gente for e ver derivativo líquido, é essa parte, que a gente tem um ativo sintético representando o stake que a gente está lá. Então, dei de exemplo a Lido Finance, mas a gente tem outros como de corretoras, como da própria Coinbase, tem o da própria Rocket Pool, bastante conhecido, da Frax, Stakewise, Binance Stake 8 e entre outros, galera, entre outros. Temos diversas aplicações e eu peguei só 20 aqui do DeFi Llama e tem inúmeras aplicações hoje crescendo e aplicações que não param de aparecer, beleza? Mas o que é mais interessante é o que muda de aplicação para aplicação, é o que esse ativo sintético proporciona para o usuário, que são as recompensas. Então a gente viu ali o método da Lido, mas vocês vão entender um pouquinho mais. Mas basicamente, desses tokens sintéticos, as recompensas provenientes dele, temos 3 tipos bastante conhecidos, que é as recompensas aí de claim, também tem a Rebase System, a Reward Bearing Tokens e vocês vão entender um pouquinho mais, beleza? Vamos falar primeiro sobre o método de claim ou método de clamação aí para simplificar o entendimento. Então, no caso, são recompensas que elas se acumulam até a reivindicação ali que representa uma proporção do seu LSD. Então, basicamente, é um protocolo ali que ele tem as recompensas acumuladas. Então, é um protocolo ali que a gente coloca o nosso Ethereum em stake. Eu estou utilizando o Ethereum de exemplo, tá? A gente coloca o Ethereum em stake, porém, a gente tem que ir lá e reivindicar as recompensas. Basicamente, ali a gente tem uma liquidez dentro do protocolo para reivindicar essas recompensas como se fosse um DeFi normal. Então, de prós ali, a gente recebe um saldo em LSD, tá? Ele pode não ter tanto usabilidade como uma da Lido, e vocês vão entender um pouquinho mais, porém, ele é um LSD, então ele representa 1 para 1 ali na sua carteira, e ele aproveita uma rotina de recompensas de DeFi. Então a gente vai lá, clama as recompensas como se fosse um DeFi normal mesmo. E também de contra nesse caso, ele não é o mais efetivo quando a gente fala ali de aumento de ganhos, ou seja, de aproveitar essa liquidez nova, né, para rentabilizar. Ela exige algumas movimentações manuais, muitas das delas custam gas, ou seja, taxas da rede, que às vezes na rede Ethereum acaba não sendo tão viável. Então esse método de claim é um método ali desses stake líquido, porém ele não é o mais efetivo. Tanto é que o da Lido Finance não é esse, tá bom? Nem as aplicações mais conhecidas utilizam esse método de claim. Vamos dar uma pausinha rápida aí, já vamos deixando o like, se inscrevendo no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo insalubre que sai e você tá acompanhando em primeira mão. E também quero ouvir de você, qual o protocolo de Liquid Stake que você tá acompanhando e estudando? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos falar sobre o método de Rebase System ou sistema aí de Rebase. No caso, o LSD que usa, tá bom, esse sistema, ele infla o fornecimento do seu token para refletir aí o rendimento obtido em stake. Então, basicamente, é o da Lido Finance, tá bom? Então, ele infla o fornecimento do token para refletir somente o rendimento ali recebido com stake. Então, tudo que você recebe ali da Lido Finance, baseado no supply, tudo dela ali certinho, é, no caso, reflexo das recompensas do stake do Ethereum na Beacon Chain, que é aquelas recompensas ali que hoje está dando em torno ali de 5% mais ou menos. Prós desse método aqui. Quando a gente vê essa terminologia, galera, UX ou UX seria aquela interface do usuário. Sempre que tiver um UX bom, é mais fácil para nós usuários mexer. Ou seja, tão simples quanto mandar um Pix. É aquela analogia que a gente sempre utiliza, beleza? Então tem uma UX melhorada.
com o número de tokens LSD mantido, tira a necessidade de reivindicação manual, porque é esse token sintético ali que traz esse rendimento. Então é o caso da Lido Finance sim, beleza? Agora de contras, a gente tem cálculos complexos, isso é na parte de programação do rendimento do DeFi, tem algumas incompatibilidades com determinados protocolos, então a gente já vê ali que esse tipo de token, ele não é tão amigável aí para protocolos, principalmente na parte de programação. No caso da Uniswap, por exemplo, a gente não tem como montar um pool, ou não seria tão simples montar um pool lá dentro, tanto é que a própria Lido Finance, ela criou um embrulhado do sintético dela. Então tem o WSTETH, que é onde a gente consegue ali montar um LP e rentabilizar, por exemplo, que é uma versão aí embrulhada desse Rebase, só que sem Rebase, né, do STETH. Então esse embrulhado, ele não recebe ali, no caso, as recompensas, porque ele não é tão amigável na parte de programação ali de montar um LP. Então, no caso, esse seria a analogia da Lido Finance. A Lido Finance utiliza um sistema de Rebase. E a gente tem também o modelo de Reward Bearing Tokens, tá? Ele é um modelo ali que a FraxShare utiliza, só para vocês entenderem. Então ele é um modelo que inclui o rendimento e os juros ganhos pelo LSD. Então é como se a gente tivesse dois tokens, um focado mais no rendimento ali do próprio Ethereum, do Ethereum em si, do stake do Ethereum, e o outro focado mais nos juros em si. Então quem abrir ali os ativos da própria Frax, a gente tem o FXS ETH e tem o SWXS, se não me engano, ETH, que são dois ativos, um focado mais nos juros ali e o outro no ganho das recompensas do stake. Então, de prós, eles são mais fáceis de integrar em sistemas DeFi e também traz mais uma flexibilidade ali para o usuário, na caso de definição à exposição. Então, se eu quiser focar mais nos juros ali ou no rendimento em si, eu tenho essa opção. Mas aí de contras nesse modo, né, os tokens de recompensa, ele não tem uma fixação aí que acaba prejudicando um pouco a UX. Então, é a necessidade técnica ali, provavelmente de um oráculo um pouco mais aprofundado nessa parte, né, para não prejudicar o ecossistema. E também entramos naquela parte de fragmentação de liquidez. Nesse modelo, né, como a gente tem dois tokens, então um focando ali no rendimento, outro nos juros, isso traz a necessidade do ecossistema que sustente, né, esses dois tokens para evitar essa fragmentação de liquidez, que acaba não sendo evitada, né? A gente sabe que o problema no mundo cripto hoje é fato quando a gente fala de fragmentação de liquidez, porque são diversas aplicações que não se comunicam diretamente e o nosso capital fica literalmente fragmentado. Então esse é um dos contras também dessa parte de Reward Bearing Tokens, tá? Então isso traz pra gente um modelo ali de diversos tokens sintéticos, né, que trabalham de forma diferente o rendimento que vai voltar para nós usuários. Então tem tokens ali que a gente permanece muito mais líquidos, por exemplo, né, porém acaba rentabilizando menos. E também a gente tem protocolos ali que focam mais na rentabilidade, tá, do que te deixar líquido em si. Então é bem interessante, sempre quando a galera for escolher o seu protocolo, ele vai escolher o que melhor te atende na parte de você rentabilizar o rendimento. Porque quando a gente fala de stake líquido, é nada mais, nada menos que rentabilizar o rendimento. Eu vou lá, coloco meu ativo lá em stake, travo, recebo uma quantidade ali de ativos para ficar sintético, para ficar líquido, né, no caso, e a gente vai utilizar em outro protocolo para rentabilizar a rentabilidade. E com tudo isso, a gente já começa a entender um pouquinho mais na narrativa de LSDFi. Então, com tudo isso, a gente viu que resolveu um problema ali na parte do stake, né? Então, a gente tem a possibilidade de ficar líquido quando faz o stake e também ali rentabilizou de formas diferentes esses ativos sintéticos que foram provenientes ali dessa parte do stake líquido. E agora, a gente tem a parte de LSDFi, que são aplicações que estão sendo desenvolvidas para trazer esses ativos sintéticos para rentabilizar. Então, é um mercado que está crescendo com a demanda desse mercado ali que cresceu, que é a parte de liquid stake. Uma narrativa que tá vindo forte, é inevitável, porque querendo ou não, essa parte de stake líquido vai dar muita força para diversos ativos. Hoje o Ethereum, querendo ou não, é a sua mais forte, né? Devido à notoriedade, é a segunda maior cripto e o mecanismo de consenso dela, do tamanho da rede que é, ainda mais depois de todas as camadas 2 que cresceram por aí, é muito fato ali que a demanda por se tornar um validador de Ethereum é diferente do que outras aplicações ali, como Polygon, Matic, entre outras que são menores, porém já são grandes também. Mas é bem interessante porque a gente vê que o Ethereum toma essa notoriedade. E galera, a gente já começou a ver, desde quando começou essa parte de stake líquido, grandes aplicações aparecerem. Então a Aave não ficou de fora, que já é onde muitos conhecem do mercado cripto tradicional, um dos principais protocolos de lend, ou seja, empréstimos, para a gente ter a possibilidade de rentabilizar esse tipo de capital líquido. E também temos as DEX, por exemplo, como a Curve, Balancer, até mesmo a Uniswap,
Uniswap ali, que seja um embrulhado do sintético, mas tem essa portabilidade também. A gente tem protocolos aqui de CDP que são ligados a emissões de stablecoins que também estão utilizando os ativos sintéticos. Isso daí é bem interessante. E isso, galera, a gente pegou aqui só de maio, mas é claro, se atualizar hoje o protocolo só vem crescendo, então diversas aplicações estão crescendo, como a própria Pendle que a gente trouxe aqui no canal, onde tem a possibilidade da gente utilizar esses ativos sintéticos e também ali trabalhar e operar somente em cima do rendimento do ativo. Então imagina, eu vou lá, pego o meu ativo sintético, eu quero, sei lá, brincar no mercado de opções, falar que a rentabilidade do Ethereum vai estar mais alta ou mais baixa daqui a alguns dias, alguns meses, e receber, né, alguns ativos em cima disso, ou rentabilidade em cima disso, e a gente pode ir em protocolos como o Pendle, por exemplo, e apostar na alta do rendimento somente, e não na alta do Ethereum em si. Então isso daí que é bem interessante, a gente está vendo protocolos voltados para essa parte. A gente tem na parte do CDP, como eu falei, emissões de stablecoins. Hoje também temos na parte até de escalabilidade do Bitcoin. Olha que interessante. A gente tem a parte de bonds, que o UX Acid, né, galera, ele é um dos protocolos que estão mais crescendo, que é na parte de bonds. Também tem na parte de booster de yield, ou seja, com mais rentabilidades ali para o seu próprio Ethereum sintético, ou outro ativo sintético, como a PNP da própria Pendle, que também é da Pendle, essa PEMP. Então é bem interessante, galera. Grandes protocolos estão crescendo nesse segmento. É até interessante, a gente já trouxe alguns para o canal, e eu quero ouvir de vocês. Se você conhece algum protocolo ali de ativo sintético que está atuando na parte de LSDFi, por exemplo, deixa aqui no comentário se você quer uma análise aí dos insalubres. Pode ter certeza ali que a gente vai agregar e se for foda, com certeza a gente vai trazer aqui pro canal. E se a gente for falar de protocolo por protocolo, a gente vai ficar aqui até altas horas, meus queridos. Então realmente é muito protocolo que está crescendo e não para de aparecer. Então a gente tem que continuar muito em cima dessa narrativa. Porque querendo ou não, galera, se a gente for ver aqui, eu tô pegando o TVL, que é o total de valor que tem travado nos protocolos de derivativos de liquid stake, tá? Então, pega aqui, ó, desde o começo de abril. Por que começo de abril? Galera, em abril a gente teve uma grande atualização do Ethereum, que foi a Shanghai Fork, que foi quando liberou o saque para a galera que travou seus Ethereums ali na rede para validação. Muitos acharam que esse evento iria causar um desbloqueio em massa ali dos Ethereums que estão travados, e até mesmo ia tirar a força de grandes aplicações como a própria Lido Finance, por exemplo. E depois disso, tudo isso só cresceu, galera. Só cresceu. E aplicações desenvolvendo aí rentabilidades em cima desses tipos de ativos de liquid stake, cara, só cresceu. A gente vê aqui, ó, grandes aplicações como a própria Maverick, que já veio aqui no canal. A gente tem a Curve, Pendle, entre outros que, cara, tudo isso só vem crescendo por conta dessa narrativa muito forte que está em cima dos liquid stake. E até mesmo se a gente vê os projetos, olha a quantidade em dólares, galera, em dólares. Olha aqui, os principais estão sendo os de lend, que são de empréstimo, como Wave, Silo, Cat Box, a Fraxlend, que também é um dos grandes protocolos ali de liquid stake. 2.5 bi só nessa parte de CDP ou na parte de emissões de stablecoin, como a MakerDAO, a Libra, que o Dantinha já trouxe análise aqui no canal. Tem na parte de DEX, a Curve, Maverick, Uniswap, a Balancer, estratégias de yield para rentabilizar, Pendle, Flash Stake, Orange Ether, e também tem índices ali de LST. Então, para você ver, galera, está crescendo ainda mais um mercado somente em cima desse tipo aqui de narrativa, que são os ativos sintéticos e derivativos ali de liquid stake. Olha que interessante isso daí, que tudo que a gente está vendo. Porra, essa pergunta acaba sendo até um pouquinho aqui deselegante, né? A gente viu tudo nesse vídeo, a importância realmente dessa narrativa que está crescendo. Então, não é à toa, galera. A gente tá vendo que o processo de validação, ele é uma demanda grande, porque a gente tá vendo aí que é uma possibilidade de rentabilizar criptoativos, principalmente quando a gente tem a possibilidade de participar da segurança de grandes redes, que é o do caso que eu dei de exemplo, a Ethereum principalmente. Então, pegando ela e analisando, galera, a gente está falando que hoje, não só por conta ali de se tornar uma rede muito grande, que a pessoa quer mesmo se tornar um validador, a gente está vendo que essa narrativa desses tipos de protocolo só incentivou ainda mais a demanda ali por validar a rede Ethereum.
Então, só para vocês terem noção, 23 milhões de Ethereums é o que temos em stake hoje, e isso em relação com a quantidade de Ethereums que a gente tem circulante. Todas as moedas Ethereum que a gente tem em circulação hoje, 23, quase 24 milhões, estão travados no protocolo para validação. Muitas delas, sim, estão na parte de Liquid Stake, mas isso daí é bem interessante. 20% de todo o supply total, que dá essa quantidade aqui de moedas, e 31% de tudo isso aqui, galera, de tudo isso aqui, é na mão somente da Lido Finance. Então, 31% desses 23 milhões, quase 24 milhões de Ethereum em stake, está na mão de um protocolo de Liquid Stake. Então, só para vocês verem ali a notoriedade que essa narrativa está dando. E continuando em análises, a gente pega, como eu falei, em abril teve o desbloqueio ali, e olha o crescimento que teve o número de etéreos depositados. Isso aqui está pegando uma média de mês. A gente está aberto, galera, desde 2020, quando o Ethereum já estava mais barato. Olha em 2022, o que aconteceu? Parece que só cresceu, né? Então a gente vê que a demanda sim cresceu em pleno bear market. Isso daí mostra pra gente uma demanda muito forte também. E também o que é interessante a gente tá olhando, que a Lido Finance tendo essa força, traz pra gente também que o ativo sintético dela deve ser um que tem as maiores liquidez no mercado. E realmente, se a gente for pegar para utilizar, galera, olha aqui, LSD utilizado em protocolos, e a gente tá vendo aqui em porcentagem, beleza? Porcentagem. Olha isso aqui em azul claro, STETH, beleza? Essa demanda aqui, ó, tudo isso aqui é do ativo sintético da Lido Finance. Nossa, tem um outro aqui que tem uma grande parcela também. O que será que é? Nossa, o embrulhado do sintético da Lido Finance. Só para vocês terem noção. Então, galera, um grande protocolo está trazendo uma demanda já de um ativo sintético que hoje é top 10 já no ranking cripto em capitalização de mercado. Então, assim, galera, é um pouco difícil a gente deixar essa segmentação aqui de lado, vendo o crescimento tão exponencial que está tendo, e a gente utiliza de exemplo somente o Ethereum. Mas a gente está vendo que é uma narrativa que vai crescer forte para diversos protocolos. Mas é isso, família. Antes de finalizar, eu quero ressaltar de novo, essa narrativa está vindo muito forte para o mercado cripto, já está muito forte, não está nem vindo, já estamos em cima dela, não tem o que fazer. Ela está prevalecendo hoje no mercado cripto, grandes aplicações estão tomando notoriedade por estar indo nessa segmentação, de trabalhar a rentabilidade dos liquid stake. Então isso daí é muito interessante, galera. É inevitável a gente ficar de fora dessa narrativa e conhecer protocolos que estão trabalhando em cima dela. Então, novamente, quero falar de você. Se você sabe de um protocolo e quer que a gente analisa, deixa aqui nos comentários e não esqueça de deixar o like, que isso ajuda demais a incentivar nosso trabalho. Lembrando que isso aqui nada é uma dica de investimento, tudo serve para o seu aprendizado, para você aprofundar ainda mais seus estudos, mas não se esqueçam, se inscreva, acompanhem os Insalubres, não percam todo o conteúdo que sai em primeira mão para vocês. Um forte abraço e falou!